Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá para você que nos escuta aqui do outro lado. Estamos com mais um Ineditados, Conversas para Além do Livro, o programa da editora da UFSM, na UniFM 107.9. Nós estamos ainda no mês de março, mês dedicado a ciências naturais e exatas, então procure os nossos materiais na nossa livraria, temos frete grátis no editoraufsm.com.br. Nos acompanhe e nos siga em nossas redes, @ineditadospodcast, @editora-UFSM e @livraria e grife UFSM. Hoje o nosso convidado é Frank Casado, atual pró-reitor de gestão de pessoas, que a gente chama carinhosamente aqui no UFSM de Progep. Vamos conversar então sobre as trajetórias dele aqui na instituição, como é que ele encara esse desafio novamente de ser pró-reitor. E vamos falar do assunto do momento, que é o PGD, o Programa de Gestão de Desempenho. Frank, seja muito bem-vindo ao Ineditados. Olá, caros ouvintes da UniFM, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês e conversando um pouquinho sobre a nossa Progep. Vamos então falar do Frank, que faz parte aqui da UFSM desde quando? Desde graduação? Como é que se encontrou nesse caminho do serviço público e também desses desafios, né? Já foi pró-reitor em um outro momento também. Conta como é que foi feita essa construção e, claro, de um técnico administrativo em educação como pró-reitor. Excelente. A minha trajetória de vida é muito parecida com muitos dos nossos colegas aqui da nossa instituição, né? Eu sou daqui da região de Santa Maria, né? Mais especificamente do interior aqui, né, de Santa Maria, que é São Pedro do Sul. E fiz minha graduação, minha pós-graduação aqui na universidade. Então, construí minha vida aqui em Santa Maria e depois de formado, esperei 2 anos e consegui um concurso, né, como economista aqui nessa instituição. E desde então me dedico aqui a essa universidade e entendo perfeitamente o nosso papel como técnico administrativo, no sentido de trabalhar por um bem público, né, para o serviço público em si. Então eu entendo muito bem essa palavra servidor público, me sinto como servidor e dedico a minha carreira profissional, né, minha formação aqui a essa universidade que também com tanto carinho tem recebido tantas pessoas. Trazendo um resumo, que eu acho que não é a grande curiosidade de vocês, mas eu me formei aqui como economista. Fiz mestrado na área de engenharia de produção, também em estatística aplicada, né? Eu gosto muito dessa área de matemática. Certamente esse é um dos motivos também que me levou a trabalhar a formação de economista. E dentro aqui da universidade já atuei de cara já em alguns processos já estratégicos, por exemplo, o Reúne. Então, quando eu entrei aqui, já estávamos em implementação do Reúne, então eu colaborei muito neste processo inicial. E nesse meu envolvimento, né, quando eu iniciei na universidade, já iniciei junto à Pró-Reitoria de Planejamento. E nesse meu envolvimento junto à gestão, né, e de gostar sobre esses assuntos mais estratégicos, acabei sendo convidado aí, acho que uns 10 anos atrás, a assumir a Pró-Reitoria adjunta de Planejamento junto com a professora Marta. Né. Como técnico administrativo foi um grande privilégio, né, ser adjunto da professora Marta, né, uma grande líder e inspiradora para todos nós. E nesse meio tempo a professora Marta foi convidada para assumir a Pró-Reitoria de Graduação, então eu acabei aí de tabela assumindo a Pró-Reitoria de Planejamento. Então já no primeiro ano aí de gestão do professor Burma, então já assumindo essa Pró-Reitoria e tendo o desafio de tocar uma Pró-Reitoria que trabalha com 1 bilhão de orçamento, né, envolvendo tanto folha quanto orçamento discricionário e também todo o planejamento da nossa universidade. Foi um período de grande aprendizado e de grande crescimento profissional para mim e obviamente que isso também marcou muito a minha vida. Então, obviamente que é importante destacar que as lideranças ali na frente, principalmente o professor Burma, foi uma pessoa que confiou muito no meu trabalho e patrocinou muito esse início do meu trabalho. E obviamente depois dessa construção da Pró-Reitoria de Planejamento, eu acabei deixando essa Pró-Reitoria por interesses pessoais, né, particulares, e agora fui convidado a assumir a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, né, num outro desafio totalmente diferente,
mas, enfim, não tão difícil, ou posso até dizer um pouquinho mais difícil, sim, porque a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas lida com outra gama de assuntos, né, diferentes de planejamento, mas que são extremamente importantes para a nossa instituição. Hoje, a nossa instituição é feita de pessoas, né? Ela é feita de pessoas que trabalham para pessoas, né? Então, essa Pró-Reitoria tem um papel gigantesco na nossa instituição. Eu acho que te entendo quando tu fala, num primeiro momento, que parece que não é tão difícil, porque o assunto finanças e orçamento é sempre muito discutido e muito questionado e muito avaliado, criticado. Mas, cá entre nós, eu acho que lidar com pessoas é mais difícil, é exponencialmente mais difícil, porque cada decisão vai influenciar diretamente nas vidas das pessoas, né? Vai ter consequências para o cotidiano, e daí eu acho que a gente pode já iniciar conversando sobre quais que seriam os principais desafios que tu encontrou ao se deparar com essa mudança de gestão, porque até o ano passado nós tínhamos um outro pró-reitor, que era o professor Daniel, que nós tivemos a oportunidade de conversar com ele no ano passado. Então, tu pega um setor que está em transição, ele já vinha de uma gestão nova, né, desde 2022 com a nova reitoria, e daí pega um novo momento. Como é que tu te encontrou com esse convite? Desde a minha formação na acadêmica, eu aprendi a lidar com pessoas, porque eu me envolvi muito num projeto, por exemplo, de extensão empresarial, que trabalhava com pequenos e médios microempresários, na verdade, né? E esses microempresários é muito interessante porque tu tem toda uma história de vida, né? Quando tu vai fazer uma assessoria com esses microempresários, eles te convidam para tomar um café, eles conversam contigo, e nisso eu acabei aprendendo a entender não só o microempresário como um empreendedor, mas também ele como pessoa, né? Isso também, mesmo antes da minha formação acadêmica, eu sempre fui muito questionador, né? Só não fiz filosofia, acho que por um detalhe. E nesses meus questionamentos de vida, eu sempre me questiono por que as pessoas tomam decisões, por que as pessoas se comportam de tal forma ou de outra, né? Essa comparação que eu sempre fiz quando pequeno, que me levava a chegar nessa área de filosofia, né? É o questionamento dos porquês da vida, né? E como gestor, eu me questiono muito o porquê. Então, uma palavra assim que eu uso muito no meu dia a dia é o porquê que as coisas são assim. Por quê? E não me contento com uma resposta. Eu vou atrás do porquê do porquê. Porquê. Né? Existe até uma ferramenta metodológica que se chama 5 porquês. Muitas vezes eu uso mais que 5. Eu uso 10, 20 porquês. Porque eu preciso entender a razão, né? A raiz de uma decisão, a raiz de um processo estratégico institucional, de um processo organizacional. Então, nessa linha, eu procuro entender muito as pessoas. Então, por exemplo, eu não sou muito, eu demoro muito a julgar alguém, porque eu entendo que por trás de uma decisão existe todo um arcabouço teórico ou de conceitos já daquela pessoa, ou de experiências daquela pessoa que levou aquela pessoa a tomar a decisão. Então, isso é algo que me atrai muito na gestão de pessoas, né? Essa questão filosófica, também psicológica, de tentar entender os porquês. Tanto que esses porquês me levaram a trabalhar a área de planejamento, né? Porque a questão do planejamento envolve muito porquê. Por que eu vou tomar a decisão? Por que eu vou tomar esse caminho estratégico e não outro, né? Então, vem muito dessa questão de porquês, e isso também é algo que me atrai muito na gestão de pessoas. Tu falaste, né, que a gestão de pessoas é um tema complicado. Ele é complexo porque o ser humano é complexo. O ser humano a gente é complexo, muita gente, nós não nos entendemos, né? Então, lidar com pessoas complexas é extremamente difícil, né? É desafiador. É difícil porque a gente não pode padronizar as pessoas, a gente também não pode particularizar demais, porque nós somos uma instituição que também não tem como atender as particularidades de cada um. E nesse nível a gente precisa encontrar um equilíbrio, né? São linhas muito tênues, né, às vezes. Extremamente tênues, né? E a gente não é também juiz e capaz de dividir isso, né? Então a gente precisa ter muito cuidado. Por isso que a questão do autoconhecimento é importante. Não adianta a gente também querer entender essa complexidade se a gente não se entende como pessoa, né? Mas enfim, eu acho que o objetivo da nossa conversa não é ser esse nível filosófico, né? Mas isso tem a ver com os desafios de gestão de pessoas. A gente vive hoje também muito conflitos de gerações, né? Então a gente tem gerações como a minha, que surgiram numa época que não se tinha nem internet de escada, né? E que tinha que esperar meia-noite para
para pegar o primeiro pulso e não pagar a internet, para uma geração hoje que tem tudo de forma imediata, e hoje em dia se fala inclusive em chat GPT, em inteligência artificial, que é algo que muitas vezes a gente não consegue nem imaginar o impacto hoje na educação. E então esses conflitos de gerações, eles são desafiadores, e apesar de nos trazerem uma complexidade gigantesca, eu gosto disso, sinceramente, né? Gosto muito disso. E esses são os desafios que a gente tem hoje, além de, entre outros gigantes desafios, né? Por exemplo, que é um assunto que a gente vai falar hoje também, sobre o PGD, né? Esse novo modelo de gestão. Trabalhar com um novo modelo de gestão é trabalhar mudança de cultura. E mudança de cultura é trabalhar com esses conceitos complexos das pessoas que a gente está abordando agora, né? Enfim. Bom, então vamos falar sobre PGD. Que impactos, porque vão ser feitos diversas fases, né? Vão ser feitas. Eu gostei do termo maturidade, conforme a maturidade desses procedimentos e dos grupos também que vão se envolvendo com eles, né? Vão sendo avaliados e passando para novas etapas. Então, nos dá um resumo aí do que é o PGD, se é que é possível, e vamos indo então para essas fases talvez algumas expectativas, enfim, é tudo muita novidade, né, para todos os envolvidos. Sim. Deixa eu fazer um resumo então de 2 horas, então. PGD. PGD, ele tem um histórico, né? Então a gente tem que olhar esse histórico para entender a nossa atual situação agora, no momento enquanto universidade. O PGD, ele é construído na época da pandemia pelo governo federal, mas ele não é um modelo que nasce no Brasil, né? Ele é um modelo, enfim, se a gente olhar em termos de gestão pública, é um modelo que já existe desde a década de 80, quando eu tenho lá uma gestão focada em resultados. Se a gente olhar a evolução da gestão pública, eu tenho uma gestão pública que sai da burocracia e começa a ser inserido dentro da gestão pública conceitos como eficiência, eficácia, efetividade, planejamento, enfim. Então vem muito disso, né? Quando a gente fala em planejamento, a gente fala em resultado. Não tem como a gente não planejar se a gente não visualizar que resultados nós queremos alcançar. E quando a gente olha o PGD no Brasil, né, construído então na pandemia, ele nasce na tentativa de solucionar o problema que nós tínhamos na pandemia, né, que é a necessidade de trabalho home office, enfim. Então ele foi muito associado ao teletrabalho, por exemplo. Por isso que a gente tem essa associação do PGD com o termo teletrabalho, apesar de não estar linkado na origem, né, como eu estava falando antes. Quando a gente olha em termos de Brasil, então ele nasce nessa época da pandemia. E agora ela tem uma nova roupagem. E agora o governo federal, através dos novos decretos, também decretos e também instrução normativa, ele começa a dar essa roupagem, desassociando o PGD com o teletrabalho e focando muito mais na questão das entregas e dos resultados. Então, nesse sentido, quando a gente olha o PGD, a gente tem um foco muito mais nas entregas e nos resultados que a gente precisa gerar para a sociedade, para aqueles nossos usuários, né? Que muitas vezes estão sim na sociedade, outras vezes estão dentro do público interno. Porque nós trabalhamos para atender alguma demanda existente de algum usuário. Então, esse mapeamento é importante. Então, quando a gente olha o PGD, ele está muito focado nisso. E é algo que eu sempre gosto de mostrar nas figuras que eu mostro nas minhas apresentações, ou até mesmo quando eu falo do PGD, o PGD ele tem uma lógica quando eu olho os níveis de gestão de uma universidade. Eu tenho um nível estratégico, eu tenho um nível tático, eu tenho um nível operacional. Dentro do nível estratégico, existem lá as políticas definidas pelos conselhos, né? Eu tenho lá o PDI da nossa universidade, eu tenho as políticas definidas. E essas políticas são as políticas como se fosse política de Estado, né? Os planejamentos de Estado. É como se o governo federal, que tem uma política de Estado, um planejamento governamental, ele precisa distribuir isso em termos das suas federações, em termos dos seus municípios. E aí entra o plano gerencial ou plano tático, que é o plano da reitoria, que é o plano das unidades de ensino, o plano do departamento, da unidade de comunicação. Então, cada uma dessas unidades administrativas elabora um plano para atender o qual? O estratégico. E aí, depois do nível gerencial, do nível tático, eu tenho o nível operacional, que é o dia a dia. E esse dia a dia é que está o PGD, né? O PGD, ele olha para isso. Para esse dia a dia, ele procura sistematizar esse dia a dia, mas fazer com que esse vínculo com o nível gerencial e estratégico tenha sentido. Então, o PGD é basicamente isso, por isso que a gente fala em modelo de gestão. E a gente fala também em novo modelo de gestão, mas ele não é tão novo assim. Se a gente olhar o que é o PGD, é o que nós já fazemos hoje. Não há nada de novo em organizar o nosso dia a dia.
Não há nada de novo em colocar numa planilha do Excel ou num papel o que nós executamos. Muitas vezes a gente faz isso, né? A gente tem a nossa listinha de tarefas. A gente bota isso no Trello, a gente bota isso numa planilha do Excel, a gente bota isso em outras ferramentas, né? De tarefas que a gente tem. Isso faz parte, muitas vezes, da nossa rotina. Colocar isso de maneira estruturada, como o PGD nos coloca, e organizar isso em termos de entregas, isso que eu acho que é a diferença, que pode se dizer que é um novo modelo de gestão. Mas, repito, nesse sentido também ele pode não ser novo, ele pode ser, na verdade, nada mais que uma sistematização daquilo que nós fazemos e agora trazendo de uma maneira mais dissipada em toda a instituição, né? Então, o PGD, de forma bem resumida, é isso. O que nós temos de desafios? Obviamente, que quando a gente fala em um novo modelo, que não é tão novo assim, a gente fala em uma mudança de cultura. Mudar a cultura de um dia a dia, de uma rotina, é estressante para qualquer pessoa, né? Até na vida pessoal, eu vou me mudar de casa, isso vai gerar um estresse, né? Eu vou mudar a minha rotina, eu vou trabalhar uma dieta, isso vai gerar um estresse, vai gerar um desacômodo, né, do que eu sempre faço, porque nós criamos zonas de conforto, isso é do ser humano, isso é importante também para o ser humano ter segurança. Então, esse processo de mudança organizacional, ele gera desconfortos, ele gera insegurança. Algumas vezes por dúvidas, eu concordo, por dúvidas de como vai ser a implementação, outras vezes por não saber trabalhar com essa novidade, com essa nova sistemática de trabalho, né? Porque, querendo ou não, nós temos uma estrutura política, institucional e uma estrutura hierárquica, né? Uma estrutura organizacional e hierárquica que é meio que por comandos, né? Que é uma estrutura lá desde a década de 60, que a gente tem lá um gestor, abaixo dele tem os outros gestores, então uma questão de chefia, né? Vínculo de chefia, então eu supervisiono outra pessoa que supervisiona uma equipe. E nesse sentido a gente pode gerar esse nível de insegurança que eu estou falando, né? No sentido de que, bom, o PGD, eu vou monitorar a entrega, então o chefe vai dizer quais são as minhas entregas? Não. E aí entra a visão colegiada, porque a gente é uma mistura, né? A gente é uma mistura de órgão colegiado com órgão hierárquico. Na construção do plano das entregas, dos planos de atividades, eu tenho que construir de forma com a equipe e a chefia. Então, isso é uma visão quase que colegiada, né? Não é de cima para baixo nem de baixo para cima. E essa construção colegiada é algo que muitas vezes a gente não sabe trabalhar. A gente não sabe muitas vezes sentar junto e conversar, fazer uma reunião periódica para avaliar o nosso trabalho. Porque como equipe, não há como entender o conceito de equipe sem essa comunicação contínua. Não se faz equipe se comunicando uma vez por mês, uma vez por ano. Enfim, isso não é equipe, né? Isso é outro tipo de gestão, de modelo que não que seja equipe. Enfim. Diferente, obviamente, quando a gente fala lá de um servidor que trabalha sozinho num setor, mas mesmo assim ele trabalha dentro de uma estrutura maior. E certamente ele precisa fazer reuniões com seus colegas, enfim. E é importante destacar isso, né? Essa visão colegiada de equipe, construção coletiva, de mudança de cultura, que a gente precisa trabalhar com maturidades, né? Com graus de maturidade. Por isso que nós pensamos o PGD em ciclos de maturidade. O ciclo 1, o ciclo 2 e o ciclo 3 são ciclos de maturidade. Que, por exemplo, o ciclo 1 é o nível de maturidade básico, onde eu simplesmente coloco no papel aquilo que eu faço e organizo isso, sistematizo isso, para que eu tenha propriedade e conhecimento de que toda a minha equipe trabalha. Eu, como equipe, entendo o que o meu colega faz e eu, como chefe, entendo o que a equipe faz e o que eu, como chefe, faço. Dividindo as responsabilidades, dividindo o volume de trabalho, dividindo as tarefas, as atividades. Esse é o nível 1 de maturidade. Uma vez que eu consiga trabalhar nesse nível, aí eu posso avançar para o nível 2, que é fazer o quê? Vínculo das minhas atividades com o nível gerencial, com o nível estratégico e também trabalhando, por exemplo, o que o PGD, a IN do PGD exige, né? Que a gente tenha lá planos mensais, avaliação mensal desses planos, avaliação dessas entregas, isso é o ciclo 2. E o ciclo 3 é o nível de maturidade que todos nós queremos alcançar, que é o qual? É o de cima para baixo. Eu inicio o planejamento institucional, vou para o nível gerencial e eu revejo os processos, revejo o nível operacional. Aí entra naquelas questões que a gente estava falando antes, né? O porquê. Por que eu faço isso em nível operacional? Por que eu faço o empenho? Porque no nível gerencial tem um objetivo tal e no nível estratégico da universidade eu tenho um eixo do desafio lá do PDI que está relacionado
a essa minha ação operacional. E aí eu começo a ter respostas dos porquês, né? Essa é a ideia, então, dos níveis de maturidade. Pois então, dentro dessa estrutura nova de gestão do trabalho que o Programa de Gestão de Desempenho propõe, e considerando que o serviço público tem, muitas vezes, é reconhecido como sinônimo de burocracia, como é que isso impacta na cultura, na cultura organizacional da instituição, de todas as instituições, até porque, como tu mesmo falou, não é uma ideia nova, né? Nós já temos isso, um reflexo em nível federal de outras implementações que já vieram acontecendo antes, né, aqui da UFSM. Mas, de forma geral, e aqui para nós, como é que isso impacta culturalmente? Falar em cultura, ele é um tema complexo, né? É um tema difícil de se tratar, porque quando a gente fala em cultura, a gente está falando aí de um universo gigantesco de pessoas que congregam no mesmo local, né? Que trabalham com os mesmos objetivos, pensando na nossa universidade, mas que as próprias pessoas têm culturas diferentes. Então, todos nós temos alguma cultura, né? E essas culturas aqui, elas acabam muitas vezes convergindo, divergindo, trazendo, né, um entendimento comum ou até mesmo divergindo no entendimento. E é importante a gente destacar isso, né? Como separar a questão cultural e as formações de cada um de nós com a questão cultural da nossa universidade. E aí entra, por exemplo, a questão da impessoalidade, né? Que é um dos princípios da administração pública, né? Impessoalidade, um conceito fácil de falar, mas difícil de entender, né? Como ser impessoal? Se minhas decisões muitas vezes são pessoais. Se minha maneira de interpretar o mundo é pessoal. Né? Como trabalhar a impessoalidade? Dentro disso, né, obviamente que nós temos que olhar quais são a missão da nossa instituição, quais são os objetivos da nossa universidade, quais são os princípios da nossa universidade. Esses princípios, objetivos e missão são aqueles acordos que a gente faz, né? Eu e tu, nós divergimos, mas vamos sentar juntos e vamos estabelecer entre nós aqui um acordo. Nisso nós concordamos, que é o quê? Qual é a missão da nossa universidade? Construir e difundir conhecimento, comprometido com a formação de pessoas capazes de inovar e que contribuam para o desenvolvimento sustentável. Essa é a missão da universidade? Concordamos? Concordamos. Todos nós agora, nas nossas diferenças, vamos trabalhar juntos para que para que a gente possa alcançar isso. No mínimo, um horizonte comum as pessoas que estão aqui têm que ter, né? Isso, exatamente. O macro, pelo menos. Exatamente. Isso é a questão de cultura, né? Organizacional. Diferente da cultura pessoal, né? Que eu estava falando antes. Então, a cultura organizacional, uma vez que a gente entenda isso, que a gente estabeleça esses princípios, nós estamos de acordo com isso. E o planejamento institucional tem que refletir isso. As políticas institucionais têm que refletir isso. Isso entra em pessoalidade. Por exemplo, eu posso não concordar com um tema polêmico, mas uma vez que a universidade aprovou isso de forma democrática, eu como gestor preciso agora, de forma impessoal, abraçar isso e implementar isso na universidade, né? Não vou citar os temas polêmicos porque não é o objetivo aqui também. Mas aí entra a questão da impessoalidade na visão. E isso envolve, por exemplo, comprometimento com algo maior, né? Comprometimento com a visão institucional, com a missão institucional. O que a gente vê? A gente vê na cultura da nossa universidade alguns movimentos de resistência. Por exemplo, quando a gente fala em corporativismo, o que é o corporativismo? Quando algumas pessoas se unem para um objetivo que não é comum à universidade, mas objetivo próprios, né? daquela subunidade, daquele grupo de pessoas. Então, aquele grupo de pessoas acaba trabalhando de forma desassociada à instituição. Isso a gente acaba criando, então, o que a gente chama, então, desses grupos aí dissoantes, né? E, nesse sentido, a cultura, ela acaba sendo prejudicada da instituição. Então, a diversidade, pensamento impessoal de olhar os grandes objetivos da nossa universidade, esse é o foco nosso, quanto gestores, quanto líderes, né? De motivar as equipes. Porque motivação de equipe não podemos pensar em motivação como aquela cenourinha que a gente tem que colocar uma recompensa para que todo mundo vá atrás da cenoura e trabalhe de motivado. Muitas vezes se romantiza o conceito de liderança, que é esse líder, né? Ou aquele líder que empurra a carroça e as pessoas estão dentro da carroça, o líder é aquele que é o servo, né? Que, enfim, são conceitos mais romantizados. Desculpa a palavra pejorativa, mas muitas vezes elas não conseguem
e encontrar prática na nossa instituição. Porque, né, não tem como a gente querer incentivar as pessoas com algum agrado, com alguma recompensa, porque chega uma hora que esgota isso. E nem a possibilidade hoje em dia de sermos chefes autoritários que dão as suas ordens e os seus subordinados têm que executá-las, né? Não é nenhum modelo extremo nem outro. A gente tem que encontrar um meio termo. E esse meio termo é aquilo que eu estava falando antes, por exemplo, da visão colegiada. A visão colegiada é isso, é maravilhoso, né? O nosso conselho universitário, nós temos alas diferentes, de pensamentos diferentes, que manifestam suas opiniões, mas chega na hora da votação, prevalece a democracia, uma vez que se estabelece a democracia. Então, aí o ideal que todos nós, quanto instituição, a gente tenha a maturidade de executar de maneira conjunta aquilo que foi definido no conselho universitário, né? E essa visão, por exemplo, de uma chefia que deveria ter. Levar a equipe a olhar para os grandes objetivos institucionais. Então, aí eu volto para o PGD, né? Você lembra que eu falei do PGD? Que o nível operacional tem que estar ligado ao nível gerencial e ao nível estratégico. Então, um bom chefe, ele faz esse link entre o nível operacional, pega a sua equipe e faz a equipe enxergar o nível estratégico e fazer com que a equipe enxergue esse grande objetivo institucional. Por exemplo, qual é o objetivo da comunicação hoje na universidade, né? Que objetivo é esse? Todos nós estamos motivados a alcançar esse objetivo da comunicação, qual o objetivo que a UniFM está buscando? E esse objetivo, que uma vez que ele seja bem comunicado, seja trabalhado nas suas rotinas, a gente tem uma reunião periódica para discutir os objetivos, a gente acaba gerando esse sentimento de comprometimento, de pertencimento e de impessoalidade, que é extremamente importante em alguns processos, né? Eu estou falando assim, impessoalidade dentro disso que eu abordei, de eu entender que existe um objetivo a ser traçado, a ser buscado, e aí eu abro mão muitas vezes da minha opinião, que é divergente. Mas por quê? Porque foi definido na política, foi definido no PDI. Eu não estou falando de abrir mão das minhas opiniões pessoais, que são importantes, porque são elas que formam a grande cultura na nossa instituição, mas eu falo em termos de gestão pública, né? De serviço público a ser executado. Bom, então, feita essa explanação sobre uma questão mais institucional, que é um pensamento comum que precisa chegar a todos os pontos, né? Subsetores, setores, né? Unidades, enfim. Como é que isso tem sido operacionalizado nessa primeira etapa, que é a etapa da adesão, que é a etapa em que as pessoas têm acesso a essas intenções de aplicação do PGD e se comprometem com essa aplicação. Muitas vezes, talvez, né, como comentamos antes, esse ato de sentar e conversar talvez não fosse algo tão comum assim dentro da instituição, dentro dos setores, às vezes cada um na sua sala. Nós tivemos recentemente, principalmente do ano passado para cá, também as secretarias que passaram a ser integradas. Então, já houve um momento de transformação em que muitas vezes alguém que estava acostumado a ficar na frente do seu computador precisou compartilhar uma sala com outras pessoas. Então, já vejo aí é uma mudança cultural também, esse desacômodo, né? Então, como é que essas questões, esse diálogo tem sido feito dentro dos setores e com os colegas, enfim? Inclusive é algo que eu falo muito nas minhas intervenções junto às unidades, que eu falo que a gestão de pessoas acontece no dia a dia. Não dá pra gente achar que a gestão de pessoas somente quando estoura algum problema, né? Algum desajuste entre equipe, algum tipo de desacordo, de descontentamento, e aí entra a gestão de pessoas, a mediação de conflitos, né? A gestão de pessoas tem que acontecer no dia a dia, né? Porque nós somos seres relacionais, né? Por mais que muitas vezes, seja bem sincero, muitas vezes eu gosto de trabalhar sozinho, né, no meu computador, sem nenhuma pessoa do meu lado, mas nós somos seres precisam de relacionamento, né? Não tem como não, né? E nesse sentido, o que são as dúvidas que eu ouço, né? Eu já visitei praticamente quase todas as unidades de ensino, já conversei com diversos servidores, com diversos chefes, tanto nas conversas iniciais de implementação do PGD, quanto agora nas oficinas, né? Que nós estamos na fase de elaboração das oficinas. A gente está ajudando com que os setores implementem, por exemplo, a planilha lá de atividades. Então, as dúvidas elas são inúmeras, né?
E eu vejo assim que muitas vezes as dúvidas são nessas questões aí de relacionamento entre equipe e chefia, entre chefia e equipe. Algumas vezes porque eu tenho lá, por exemplo, um chefe que é um docente, que trabalha fisicamente distante da equipe, e que muitas vezes não sabe com que a equipe trabalha. E muitas vezes é um chefe, é um docente que nunca exerceu um cargo de chefia, porque ninguém quis assumir aquela chefia, ele acabou assumindo, né, que são, por exemplo, as chefias departamentais. Mas eu também tenho problemas, muitas vezes, de falta de capacidade de liderança, né? Eu tenho chefes técnicos, administrativos, que muitas vezes não sabem exercer esse papel de liderança, né? Não sabem se relacionar, enfim, por incrível que pareça, também existe também esses exemplos. Isso acaba gerando um certo nível de desconforto, né? E as pessoas têm os seus receios e suas dúvidas relacionadas também a esse tema. E também a questão operacional, né? Como vai acontecer no dia a dia. E aí é importante destacar o que eu sempre falo. A Progep não tem a resposta para tudo, porque o dia a dia quem faz é o setor. Por exemplo, eu posso ter lá as secretarias unificadas que tu abordaste, né? Eu tenho lá as mesmas secretarias, com as mesmas estruturas, com os mesmos processos, em diversas unidades universitárias. E a Progep não vai dizer se o trabalho naquela secretaria está certo e daquela outra não, que a que está mais correta daquela unidade de ensino, essa outra não. Não é o papel da Progep. O papel da Progep, sim, seria atuar se houver ali um conflito e aquela unidade não conseguir resolver. Aí a Progep vai entrar, como já tem atuado, independente do PGD, ela atua na mediação de conflitos. Nós temos lá, por exemplo, uma coordenadoria de qualidade de vida, com psicólogos, com assistentes sociais que nos ajudam, por exemplo, nesse tipo de intermediação. E nessa rotina, nesse dia a dia, nós vamos construir, né, esse entendimento de PGD. Por isso que a gente pensa nesse nível de maturidade. E a importância de se entender esse nível de maturidade, porque a partir do momento que eu entenda que como unidade eu não consigo me ajustar a esse modelo de gestão, perfeito. Não há empecilho nenhum para que aquela unidade não siga mais com o PGD, né? Volte, por exemplo, ao ponto eletrônico. Mas agora é uma questão importante, né? Bem interessante de se colocar. A gente falou de mudança de cultura, e a gente está falando em dúvidas da implementação do PGD. Quando eu entrei na universidade, nós não tínhamos ponto eletrônico. E eu me lembro desse processo de instituição do ponto eletrônico, né? Foi um pouco traumático para algumas pessoas. E era motivo de indignação geral, né? Grande parte das pessoas não saberia como trabalhar com isso. E iniciamos com o registro simplesmente da senha, depois foi para o dedão, né? E aí vinha-se comentários que se colocar chip, se colocar isso, ia ter câmera, isso, aquilo. Que de fato, né? A partir do momento que eu tenho lá uma evolução de uma senha para colocar a digital, é óbvio que a gente vem em inseguranças. Como vai ser isso, né? Como vai ser esse monitoramento? E isso também gera insatisfação, né? E isso a gente está falando de uma mudança de cultura que era registro. Eu não estou falando de mudança de cultura agora que é mudar, por exemplo, a sistemática de trabalho, que é as entregas, por exemplo. Mas é engraçado não, é interessante observar essa mudança de cultura, porque muitas das pessoas que naquela época eram contra o ponto, hoje querem continuar com o ponto, né? Por que é importante isso? Eu não estou falando isso de forma pejorativa, muito pelo contrário. É importante sim, porque muitas vezes a mudança a gente não gosta porque ela é algo novo, mas quando ela acontece, muitas vezes a gente acaba concordando e entendendo que não, é interessante. Gostei do ponto eletrônico, me dá segurança, eu consigo estabelecer meus horários, consigo fazer a minha folga, porque eu já tenho horas acumuladas e saio com a consciência tranquila, né? Fiz a minha obrigação e tranquilamente, né? Isso é extremamente aceitável. Agora o PGD, ele não é que nem o ponto eletrônico, né? O ponto eletrônico não tinha como voltar atrás. O PGD eu posso voltar atrás. Não entendo, não consigo implementar, volto atrás. E volto atrás para quê? Para o ponto eletrônico. Qual é o problema em relação a isso? Nenhum problema, não há nenhuma penalidade, porque eu concordo. Existem pessoas que sabem trabalhar melhor com ponto, conseguem se organizar melhor assim. E tem outras pessoas que conseguem se organizar melhor sabendo quais são suas entregas, suas atividades. Ou até mesmo, como eu já conversei com alguns servidores, que eu sei que vão fazer, eles vão continuar com ponto eletrônico, mas vão implementar o novo modelo de gestão PGD. Caramba, excelente, que bom que eles vão ter essa maturidade de trabalhar, por exemplo, nesse modelo de gestão. Então é importante a gente olhar nesse sentido, que não é algo que é um contrato que não tem como desfazer, pelo contrário, em qualquer momento a unidade pode desfazer. Então, por exemplo, as dúvidas que vão surgir,
e que existem hoje, as dúvidas que existem hoje, elas vão ser sanadas no momento em que eu implementar, que eu praticar. E outras dúvidas vão surgir, né? Muitas outras dúvidas vão surgir. Por isso que nós não temos hoje a resposta para todas essas dúvidas. E graças a Deus que nós não temos, né? Porque senão a gente então comandaria toda a universidade, diria como tem que ser feito, isso, aquilo, e não é o objetivo. A gente entende que a questão da autonomia ela é importante no PGD, por exemplo. A autonomia com que as equipes possam implementar a sua maneira de organização interna. E essa autonomia ela é importante. Inclusive, a autonomia tem a ver também com motivação. Se eu tenho mais autonomia, eu sou mais motivado. Para alguns, não. Para outros, sim. Aí voltamos também àquela nossa fala, né, da cultura. Não adianta, não dá para colocar todo mundo no mesmo, grupo, né? Entender que o PGD vai dar certo para todo mundo ou vai dar errado para todo mundo. Não. Essa é a nossa universidade. Por isso que, por exemplo, a alta administração, a reitoria, reviu a questão da compulsoriedade do PGD, né? Então, hoje nós revimos isso, tanto que a portaria 75 não coloca mais a compulsoriedade, mas uma escolha do setor. O setor entende que pode implementar, ele vai implementar, entende que na implementação não deu certo, retorna ao ponto eletrônico, sem prejuízo nenhum para o órgão, para o setor, sem prejuízo para a nossa instituição, né? Essa é a nossa universidade, isso faz parte da nossa instituição, né? Demais dúvidas, muitas vezes eu ouço pontuais de como vai ser o controle das entregas. Outras dúvidas que eu ouço, por exemplo, Frank, a partir do momento que eu não preciso mais registrar o ponto, posso sair a hora que eu quero, posso entrar a hora que eu quero, aí eu preciso destacar lá aquela nossa conversa inicial do porquê. Por que a gente trabalha na universidade? Por que a gente trabalha no setor? Por que a gente atende serviço público? Né? A gente tem que responder essas perguntas. E aí, dentro das respostas que a gente vai ouvir, olha, é porque eu atendo uma demanda pública, é porque eu atendo um objetivo institucional. E essa demanda pública, ela me exige um comprometimento que ela envolve, inclusive, horário de trabalho, envolve. Porque nós fizemos um concurso público, nós dedicamos uma jornada de trabalho de 40 horas semanais e, por exemplo, as INs, elas não derrubam o código de ética, não derrubam a lei da 8.112, não derrubam outras leis que falam também sobre o nosso papel como servidor público, e nós temos que responder a essa sociedade. Então, nossa carga horária, por mais que seja 40 horas, nós vamos cumpri-las, agora nós vamos cumprir com um certo nível de autonomia. Por exemplo, eu sei que na área de comunicação, eu tenho horários muito mais flexíveis e diferenciados. Eu tenho que trabalhar uma comunicação à noite, trabalhar juntamente com um evento que acontece à noite ou no final de semana, né? Para esses setores, eu teria que registrar no ponto, compensaria no outro dia, e no PGD o que acontece? A mesma lógica. Como eu trabalhei no final de semana, fiz uma entrega no final de semana, que é uma comunicação realizada no final de semana, quer seja comunicação esportiva, informativa. No campus, a gente tem. Exatamente, vocês têm N exemplos. Isso, o que vai acontecer durante a semana? Durante a semana, eu não vou vir trabalhar um dia, porque eu fiz as entregas no final de semana. É a mesma lógica, né? Precisa agora controlar as horas? Não necessário. Agora, precisa ter um nível de organização interno, de escalas, né? Por exemplo, eu preciso manter lá a unidade de comunicação aberta das 8 ao meio-dia e das 2 às 6. Então, nesse período, eu vou fazer as minhas escalas. Agora, não significa que uma escala definida eu posso vir trabalhar somente à tarde. A gente não fala de 6 horas, a gente fala de 8 horas. Significa o quê? Que no atendimento ao público eu tinha minhas escalas, mas na elaboração dos serviços eu tinha minhas 40 horas. Isso no PGD presencial. O teletrabalho é outra história, e aí é um acordo que a equipe faz com a chefia, dentro da lógica que a unidade pode trabalhar com algumas atividades de forma remota. E essas atividades sendo exercidas de forma remota entre um acordo e a chefia. Mais uma vez, uso o exemplo de vocês, né, da comunicação. Eu posso ter ali comunicações que acontecem à noite. A UniFM certamente deve ter programação à noite. Então, nessa escala à noite, eu tenho minhas atividades, as minhas entregas à noite. E é óbvio, fica muito claro, eu sei quando a entrega foi feita, que é quando o quê? Quando aquela comunicação com aquela programação foi executada, quando ela entrou no ar. Ela entrou no ar, a entrega foi feita. Então, é muito claro a entrega para a área de vocês, por exemplo, né? E aí, eu tendo as entregas, eu consigo monitorar dentro de uns objetivos institucionais. Isso é o grande foco, então, do PGD
muito mais do que o controle restrito do ponto, agora passa a ser controle de resultados e entregas, mas não esquecendo que nós temos um contrato de 40 horas, de 20, de 30 horas, e isso é o mínimo que nós temos que trabalhar aqui na instituição. E agora, indo então para os nossos minutos finais, uma pergunta que é pensando um futuro institucional e esses fractais que são os nossos setores dentro da instituição, né? Como conciliar, em certa medida, essas motivações que já são inerentes e muitas vezes pessoais, né? Fazem parte desse arcabouço individual que foi comentado antes, com essas intenções da instituição. Por exemplo, né, trazendo de uma forma mais material ou mais cotidiana essa pergunta. A pessoa está em um setor que aderiu ao PGD, outra em que não aderiu ao PGD, mas ela, enquanto indivíduo, gostaria que o posicionamento do setor fosse outro. Em um dado momento, isso pode ser conciliado, né, no futuro? Sim, independente do PGD, né? Depois eu uso o exemplo do PGD. Independente, toda e qualquer mudança organizacional, né? Vamos pensar assim, mudanças na estrutura das secretarias unificadas. Uma unidade de ensino consegue profissionalizar e ajudar nas rotinas, isso transforma o dia a dia lá daquela secretaria unificada numa rotina muito mais leve, numa equipe muito mais comprometida, muito mais motivada, né? E a outra unidade de ensino de uma outro campus, enfim, ou de uma outra unidade aqui dentro do mesmo campus sede, visualiza isso, né? O que acontece hoje? Muitas vezes as pessoas querem migrar de setor para setor, né? Lá funciona mais, lá o clima é melhor, aqui não estou ajustado, aqui, enfim, eu tenho essa dificuldade de relacionamento, N motivos, né? Que são apresentados pelas pessoas. Tanto é que nós temos dentro da Progep um núcleo de movimentação, né? Que se dedica a isso, né? Se dedica a pegar lá as necessidades do setor, também com as competências, com as necessidades do servidor, sempre tentando assim fazer um ajuste no sentido do interesse profissional com o interesse institucional, né? Aí relembro a nossa conversa sobre impessoalidade, né? Mas enfim, de qualquer forma, essas mudanças acontecem na universidade hoje, com o PGD ou sem o PGD, tá? Com o PGD, isso pode acentuar. Poderá sim, eu tenho quase certeza que isso vai ter um crescimento, mas eu acredito que a gente vai ter uma estabilidade em torno de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos no máximo, essa estabilidade. Porque eu posso ter, por exemplo, pensando futuramente no ciclo 2 com teletrabalho, pessoas que não se adaptam a trabalhar de forma remota, que só conseguem trabalhar na instituição. Então elas vão sair de um setor que tem teletrabalho para ir para outro setor que não tem teletrabalho, por exemplo. Assim como eu vou ter servidores que querem trabalhar de uma maneira remota e vão para uma outra unidade que oferece mais vagas, por exemplo. Mas é importante sempre destacar assim, né, algo que eu falo. Por mais que existam interesses pessoais, tá? E que eles são motivadores, né? A gente se movimenta por causa disso, concordo. Nós temos que olhar muito o interesse institucional. Por quê? Porque na fase de implementação do teletrabalho, por exemplo, uma das grandes justificativas que estão na IN e que são justificativas institucionais aquela unidade vai trabalhar de uma maneira remota em algumas atividades. Por quê? Porque isso vai trazer melhoria da qualidade do serviço público, melhoria das entregas. Essa justificativa, ela é o interesse público por trás de um PGD na modalidade teletrabalho, por exemplo, tá? E não que não seja a motivação, por exemplo, eu me sentir mais comprometido trabalhar de casa, né? Tenho mais qualidade de vida. Até mesmo porque qualidade de vida é um termo subjetivo, né? Eu posso ter qualidade de vida trabalhando em casa, porque eu tenho paz em casa, né? Eu moro para fora. Agora, como eu posso ter uma péssima qualidade de vida, porque em casa é insalubre, é muito trânsito, eu moro no centro da cidade, não consigo. Aqui, graças a Deus, o nosso campus aqui é maravilhoso, né? Tem uma paisagem linda, é silencioso em alguns lugares, enfim, né? Proporciona um outro ambiente de trabalho. Então, assim, é muito subjetivo. Não tem como a Progep fazer avaliação, como eu já ouvi também um questionamento. Frank, vocês vão avaliar a insalubridade das casas de cada um? Não temos como fazer essa avaliação e não é o nosso objetivo. Por isso que a IN também coloca essa questão de uma decisão pessoal na questão do teletrabalho, tá?
E voltando à tua pergunta sobre as movimentações internas, elas vão acontecer sim, acredito eu, com uma maior proporção agora no início, porque são períodos de ajustes, né? As equipes vão se ajustar, as pessoas vão se ajustar, nós vamos ter é como se fosse uma grande cesta de ovos, né? Esses ovos vão ser reequilibrados, vão ser ajustados. Agora é importante que nenhum ovo quebre, que ninguém fique insatisfeito, eu digo até chegar a níveis de perda de qualidade de vida ou de perda da saúde mental, né? Então é importante que a gente faça isso de uma maneira bem consciente, tranquila, pensando em níveis de maturidade, discutindo internamente. A ideia, por exemplo, com a minuta que está em trâmite, é ter órgãos colegiados nas unidades, que são as comissões setoriais. E essas comissões vão ser capacitadas e vão ajudar nas unidades, na mediação de conflitos, por exemplo, na conversa com os servidores, porque a Progep não vai ter pernas para todo mundo, né? Então a ideia é ter essas comissões que vão ser, por exemplo, braços da Progep nas unidades universitárias, e para que a gente estabeleça essa comunicação efetiva, né? E diminua esses riscos de assédio, riscos de saúde mental, de crescimento de saúde mental e outros fatores que possam acontecer, né? Que eu acredito eu que não, mas podem acontecer. A gente também tem que entender, a gente tem que estar preparado para isso, né? Nesse sentido, independente do PGD ou não, as movimentações acontecem. Com o PGD pode crescer? Pode, né? Mas ainda é cedo para a gente dizer que realmente vai acontecer essas movimentações. Bom, chegamos aqui no nossos minutos finais. Com relação aí às oficinas, existe algum calendário em que as pessoas possam consultar quando que a Progep vai visitar o seu setor? Alguma informação que tu considera relevante e que eu não perguntei? Fica à vontade. Hoje, o trabalho com as oficinas é por demanda. Então, as unidades de ensino, as direções das unidades estão demandando a Progep e a gente marca uma oficina específica, né? A partir do dia 1º de abril, então, que inicia o PGD na universidade de fato, nós vamos oferecer turmas fechadas, né? Então, a Progep vai oferecer essas turmas fechadas para essa prática em relação ao PGD, né? Mas, de qualquer forma, se a unidade de ensino, a direção da unidade, que ainda não elaborou uma oficina interna, pode entrar em contato aqui com a Progep, nós marcamos uma oficina específica para aquela unidade. Porque essas oficinas que a Progep vão oferecer vão ser turmas abertas, né? Não vão ser direcionadas. Mas se caso a unidade queira, sim. Inclusive, por exemplo, na reitoria aqui a gente vai fazer uma oficina para todas aquelas subunidades que estão linkadas, que estão vinculadas ao gabinete do reitor, né? Por exemplo, a editora é uma delas. Algo que a gente já fez com algumas pró-reitorias, já fizemos oficinas com pró-reitorias e já fizemos com outras unidades de ensino. Então a ideia é essa, por demanda, mas também a Progep vai oferecer oficinas abertas, né, para quem quiser participar. Muito bem, conversamos com Frank Casado, nosso atual pró-reitor aqui da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, que nos contou então um pouquinho desse início de programa de gestão de desempenho aqui na Universidade Federal de Santa Maria. Frank, muito obrigado pela tua disponibilidade, pela tua participação e tua abertura. Eu que agradeço, fico muito satisfeito. E você que nos acompanhou, um grande abraço. Eu sou Jéssica Dalcin e nos vemos na semana que vem. Até mais. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.